Fala, meus queridos, tudo certo? Tudo tranquilo? Testando aqui o áudio, testando o vídeo. Como eu disse para vocês, agora montando esse espaço aqui aos poucos, esses espaços que eu atendo, que eu vou começar a gravar as minhas aulas, os meus vídeos e levar à frente esse projeto da minha página do Instagram, minha página do YouTube. Para quem ainda não segue, é VP de Vinícius Pio, ponto saúde mental. Essa é a página no Instagram e no YouTube. Então, como foi falado, como eu apresentei anteriormente, hoje começa o projeto Mapa da Consciência, certo? É um projeto onde eu vou levar a minha história, meu conhecimento, a experiência que eu tenho nos atendimentos na clínica de psicanálise, com o objetivo de transformar vidas, de ajudar pessoas, de ter a oportunidade, de entregar a oportunidade para pessoas que estão perdidas, que estão doentes, a oportunidade que eu não tive um dia, certo? Eu já contei algumas vezes, há uns 8 anos atrás eu tive uma depressão profunda, por muita luta consegui sair disso, e nesse caminho de lá para cá, além da minha formação como psicanalista, essa experiência de erros e acertos, tentando encontrar e entender a mente humana, né? Primeiramente, né? A minha cabeça, né? A minha história. Entender isso e buscar um caminho para sair disso, para encontrar uma solução. Então, unindo esses pontos da minha experiência de vida, a minha formação em psicanálise, junto com os atendimentos que eu faço hoje, eu consigo estar aqui ajudando vocês. Às vezes de meus vídeos, graças a Deus, estão tendo boas visualizações. Às vezes num vídeo tem 500, às vezes tem 1.000, tem 1.500 views. E se desses 1.000, 1.500 views eu estiver transformando a vida de uma pessoa, a minha meta já está cumprida. Beleza? Então, começando esse projeto hoje do Mapa da Consciência, vamos para o primeiro vídeo. Ia dizer a primeira aula, mas não é bem uma aula, né? É um projeto, uma mistura de aula, de consulta, de troca de ideia, de interação. Então, esse é o primeiro capítulo, né? E o título dele é o início do processo de autoconhecimento, né? Como Jung fala, processo de individuação. Esse é um processo que não é, infelizmente, não é para todos, pessoal. Não são todas as pessoas que vão despertar desse sono profundo que elas estão, né? Isso é um processo para poucos. A gente pode dizer que a cada 10 pessoas, talvez 2 ou 3 vão despertar, vão se tornar pessoas conscientes, e o resto não, né, pessoal? Por não ter essa mudança em todos os indivíduos, em todas as pessoas, que a gente vive no mundo que a gente está hoje, né? Eu gosto de dizer sempre que o mundo que a gente vive hoje é um caos total, né? Se uma pessoa nasce, uma pessoa não tem base, uma pessoa não tem estrutura, não busca autoconhecimento e é jogada pro mundo, né? Com 14 anos, com 15 anos, eu fui assim, né? Com 15 anos eu já estava praticamente saindo de casa e indo enfrentar o mundo e fazer as minhas escolhas. Então, uma pessoa que não teve base, que não foi instruída, essa pessoa jogada para o mundo hoje, ela se torna completamente, vive uma vida completamente perdida. Óbvio que não são todos os casos, né? Algumas pessoas têm um brilho, têm uma luz mais forte, né? Que fazem com que elas se tornem conscientes mais cedo, jovens, né? Mas a maioria dos casos não é. Voltando a dizer o mundo, o caos que é esse mundo hoje, na minha época de adolescência, ainda não tinha esse bombardeio de informações que tem hoje, né? Estava começando
internet, né? Para quem é mais velho aí estava começando o Mirk, o Orkut, o MSN, os blogs, então era uma informação que estava começando a chegar aos poucos, né? E hoje não. Hoje se a pessoa não filtrar o que ela consome hoje, ela passa o dia inteiro bombardeada de informações de todos os tipos, né? Basta você ter acesso ao Instagram, ao Facebook e ao YouTube, TikTok, essas coisas todas, que você vai ter acesso a um mundo, né, infinito de informações. E a pessoa que não sabe filtrar isso, ela acaba consumindo tudo que é tipo de conteúdo. Não é por acaso que eu já fiz um projeto há um ano atrás, que eu atendi e atendo ainda muitas pessoas com vício em jogos de azar, essas bets aí, que agora tá dando teve até essa CPI agora, né? E é um assunto que, se você olhar os meus vídeos aí, as minhas postagens, é um assunto que eu falo já tem uns 2 anos, né? Então, isso aí hoje, né? Tigrinho, apostas em futebol, em pôquer, isso se torna uma doença hoje também, né? As pessoas estão perdendo tudo, perdendo dinheiro, a família, casa, carro, e até falando sobre essa polêmica dos influenciadores que indicam, né, esses jogos, que fazem anúncios para esses jogos, né? Ao mesmo tempo, eles fazem um anúncio e dizem no final, jogue com responsabilidade, né? É a mesma coisa que você pegar para uma pessoa que é usuário de droga, né? Uma pessoa que é viciada em crack, por exemplo, e tu chegar para ela com uma pedra e dizer para ela, ó, eu tenho uma pedra aqui, mas tu usa pouco, tá? Controla e usa pouco, certo? Então é um algo absurdo que a gente vive. E na CPI até que está tendo agora das bets, ao mesmo tempo que é cobrado dos influenciadores, né? Isso por lei está regularizado. Então não tem muito o que falar, certo? E esse é só um exemplo do que é divulgado e consumido hoje, né? Na internet, nas redes. Esse é só um exemplo. Também, tudo que a gente vê, né? Esses dias eu atendi um caso aqui e esse caso era de alguém que estava muito triste, tá passando por um momento muito difícil, de tristeza, de depressão. Então a gente está começando a entender o que está levando essa pessoa para esse momento de dor, de sofrimento e de tristeza, né? E aí entra aquilo que a gente fala hoje, um exemplo, né, sobre o Instagram. A pessoa está triste, a pessoa está mal, aí ela abre lá o Instagram e vê aquelas vidas perfeitas, né? As pessoas em viagens, em festas, os casais cheios de amor, aquela coisa do emprego perfeito. E essa pessoa que já está frágil acaba, ao ver isso, se abalando ainda mais, né? Só que, no fundo, a gente sabe que isso não é assim, né? Que não existe esse mundo perfeito, né? Por trás de todas aquelas postagens existe um casamento que já não funciona mais, existe um trabalho que a pessoa está infeliz, né? Existe uma viagem que a pessoa se endividou para poder estar lá. Então são várias histórias, só que quem está num momento frágil e debilitado vai acabar sempre se comparando, certo? Então, seguindo, falando sobre esse tema do despertar, muitos chamam, né? Ah, o despertar espiritual ou o despertar da consciência. Tem muita gente que vende isso também e as pessoas acham que o despertar você vai começar, né, a ver luzes, a ver anjos, as coisas, né, o cheiro das coisas vai ficar melhor, você vai começar a ficar, né, uma pessoa leve e vendem essa imagem assim de energia, que tudo é energia, que o que você pensa você pode ter e a gente sabe que não é assim, né, pessoal? Não é assim. Eu estudo muito, eu gosto de estudar muito já faz uns anos, né? A parte de filosofia, de psicologia, de psicanálise e alquimia, né? Juntando também algumas religiões, como a Igreja Católica, né? Os ensinos da Igreja Católica, independente da sua fé, né? Se você é ateu até,
Tente enxergar isso como uma forma, né, de ensino técnica, certo? Que você vai acabar chegando em algum lugar. E eu gosto de ler muito sobre Santo Agostinho, né? Que foi alguém que também viveu esse caos e aí ele desperta em busca da verdade. E uma pessoa que desperta, uma pessoa que acorda de um sono de inconsciência, ela vai caminhar ou deve caminhar para a busca da verdade, certo? Aí você vai dizer assim, mas o que é a verdade, certo? A busca pela verdade é uma busca eterna, certo? Você sempre vai aprender, você sempre vai evoluir, vai conhecer mais, e isso, para quem está consciente, vai acontecer até o último dia de sua vida, certo? E essas pessoas que começam esse processo de autoconhecimento, de individuação, geralmente essas pessoas dão início a essa busca depois de alguma crise, certo? De alguma crise, alguma perda, um luto, alguma doença. Essa crise faz com que a sua alma acorde, né? Ou pelo ao menos ela tenta fazer com que você acorde, certo? Eu cito meu exemplo, né? Eu venho de uma história muito simples, muito de uma família muito humilde. Então a gente é meio que criado com aquelas metas, né? Você, para ter sucesso, tem que ter um bom carro, uma boa casa, ganhar bem, ter a sua família, ter os seus filhos, certo? E esse modelo de vida por muito tempo foi o objetivo de muita gente, né? Ter uma formação, né, em alguma área. E até os meus 26 anos eu já tinha conquistado isso tudo, certo? Então eu já tinha estabelecido essas metas, tinha conquistado isso, e após isso me veio aquele conflito. Tá, e agora? O que, que é a vida agora? O que, que eu faço, né? Se a vida é conquistar essas coisas, acabou. Não tem mais o que ser feito, né? E eu lembro que em meio de algumas crises, eu fui pela primeira vez fazer uma consulta, né? Fazer terapia. E quando eu cheguei lá, a primeira pergunta que eu fiz foi: o que é ser feliz? Né? Era essa a minha dúvida, né? Porque eu tinha as coisas que eu sonhei, as coisas que eu queria, porém eu estava triste, eu estava infeliz, bebendo, saindo, fazendo só M, né? E estava completamente perdido, estava me afundando cada vez mais. E ao chegar, foi essa pergunta que eu fiz: o que é felicidade? O que é ser feliz? E a partir daí eu comecei esse processo de busca, né? Errando, acertando, tentando outra vez, indo falar com um profissional, indo falar com outro, com um médico, e assim foi indo, né? E nessa caminhada a gente passa por muitas fases, né? E por muitas pessoas, né? Eu lembro de ir em um médico psiquiatra e contar a minha história, né? E aquela pessoa foi tão fria, foi tão amarga, que ele ouviu a minha história, praticamente não me disse nada, não demonstrou nenhum sinal digo pena, mas de entender, né, que ali, que à frente dele tinha uma vida, né, tinha uma história, tinha uma alma, né. E infelizmente as pessoas, a maioria é assim, né. Você chega para fazer uma consulta, seja com um psicanalista, com um psicólogo, com um médico, e esse profissional está ali, ele tem aquela formação, certo? Porém, ele não tem o propósito, né, de ajudar, de mudar a vida dos outros, né? Eu estou aqui com os meus vídeos, com as minhas redes, já tem mais ou menos uns 2 anos, desculpa, e, e eu tento melhorar, eu tento evoluir todos os dias, certo? E cada vez que eu atendo alguém, não é um número que eu atendo das 10 às 11 e que eu vou ganhar um valor X. Não é isso, entendeu? É óbvio que eu tenho os meus custos, eu tenho os cursos que eu faço, os livros que eu compro, o meu tempo, né? Óbvio que isso tem um preço, né? Isso tem um preço.
Mas a minha busca vai além disso, certo? É mudar e salvar pessoas, certo? Esses dias eu tive um caso de alguém que me ligou meia-noite por aí, certo? E estava em desespero, estava em uma crise de pânico e estava dizendo que ia acabar com a sua vida, né? Era um momento que eu já estava, né, deitado, que eu já estava, tinha encerrado já minhas atividades ali e quando eu li aquilo, quando eu vi aquilo, eu não tive dúvidas, né, de ajudar essa pessoa, acalmei ela, mostrei para ela de forma clara o que estava acontecendo naquele momento e graças a Deus essa pessoa ficou calma e não aconteceu nada e o outro dia ela estava bem. Então a busca é essa, entendeu? A busca é essa e essa é a minha meta. Para não perder o assunto aqui, voltamos a falar sobre esse processo de individuação. Para deixar claro, pessoal, muita gente também busca ajuda e pergunta se existe uma cura, quando que essa pessoa vai ser curada, certo? E sinto muito em dizer, pessoal, não existe cura, não existe cura. A alquimia fala em um processo que ele é eterno. A gente evolui, a gente constrói uma camada, vamos dizer assim. Essa camada dura por um tempo e depois a gente volta, essa camada se desfaz e a gente volta e começa a construir outra. Né? É um processo alquímico, dissolve e coagula, dissolve e coagula. Você está sempre, quem busca essa evolução, está sempre em um processo de alquimia, né? Que a alquimia em si, o símbolo dela é transformar o chumbo em ouro, né? Não é o chumbo físico, não é o ouro físico, é transformar a sua mente e a sua alma, que hoje vive de um jeito vulgar, né? De uma história que está completamente sem rumo, perdida, para alguém que vai se tornar consciente e vai estar em busca de evolução e vai entender que o objetivo nosso aqui é a entrega, né? É entregar a nossa vida para algo, para alguma coisa. No momento que o foco da sua vida é só você, pode ter certeza que logo, logo você vai enfrentar alguma crise, você vai enfrentar alguma tristeza e vai ver que esse caminho está um pouco perdido, certo? Então, esse início, essa busca do despertar, né, de acordar a sua alma, de ficar consciente, é um processo difícil, complicado, como eu disse, não tem cura, você está sempre em evolução. Hoje você se alivia de uma dor, amanhã tem outra. Hoje você se alivia de uma falha, amanhã tem outra. Nós vamos errar até o último dia, pessoal. Nós estamos aqui escrevendo uma história, né? Com cada dia é uma página que a gente escreve e até o último dia nós vamos acertar, nós vamos errar, mas a diferença de quem está consciente é que essa pessoa está buscando melhorar, está buscando evoluir para melhorar a vida dela e também a vida dos outros, certo? Então, pessoal, o que eu posso dar de dica para quem está vivendo uma crise, para quem está perdido e está atrás de ajuda, esse processo de autoconhecimento, certo? É essencial você ter a ajuda de alguém, tá? Falo por experiência própria, porque senão você começa a buscar um exemplo, livros, aulas, vídeos, aí de repente você encontra aquele guru, aquele coach que vai salvar a sua vida e vai fazer você ficar feliz e ficar rico e ficar bonito, ficar forte. E a gente sabe que não é assim que funciona. Isso é uma ilusão, né? Isso é uma ilusão, isso passa rápido, né? Esses eventos que tem esses coaches, vamos lá, vamos gritar, vamos ficar forte, você consegue. Isso dura uma semana, entendeu? Uma semana. Te vendem uma
evolução que a sua vida vai mudar em uma semana, em um mês. E essas pessoas que estão mais atentas sabem que para você construir uma história, para você construir algo grande, leva anos, né? Leva muito tempo, você passa por muita coisa, né? Dou meu exemplo aqui. Para eu começar a atender alguém online, foram mais ou menos uns 2 anos, entendeu? 2 anos postando vídeo, 2 anos estudando, e até hoje, entendeu? 2 anos ouvindo piada, ouvindo que quem sou eu para estar ajudando alguém. E é assim mesmo, pessoal. Construir alguma coisa demora, leva tempo. Então eu sou um pouquinho contra esses coaches aí que prometem que você vai mudar a sua vida em 15 ou 30 dias. Vai ficar forte, vai ficar rico, vai ficar inteligente. Então não é bem assim que funciona. Então é isso, pessoal. Essa é a dica de hoje, então, do processo de individuação, do processo de despertar. O primeiro passo, se você está vivendo esse processo, o primeiro passo essencial é você ter a ajuda de um profissional da saúde mental. Seja um psicanalista, um psicólogo, um médico, um psiquiatra, um terapeuta, mas você tem que ter a ajuda de alguém para, ao menos, te mostrar, fazer com que você enxergue o que está acontecendo, te indicar caminhos, te indicar um livro, te indicar um filme, com que essas coisas façam que aos poucos a sua consciência vá despertando e você comece a entender a sua história, entender quem é você e o que você tem. Na maioria dos casos, a terapia é essencial, isso você não pode ficar sem, certo? Além disso, o seu estilo de vida deve também mudar, né? Se você é alguém que não faz uma atividade física, que não lê, que não tem uma rotina saudável, que não tem um bom sono, então o meio que você convive, as suas amizades, né? Como é que você vai querer despertar, que você vai querer estudar, evoluir, trabalhar, se você convive, se você tem amizades com pessoas que saem todos os dias, que bebem todos os dias, que usam drogas, que só fazem coisa errada. Então, o meio que você vive também influencia muito. Então, a terapia é o ponto principal, o seu estilo de vida somado com o ambiente que você vive, dependendo do seu caso e da sua situação, né, o acompanhamento de um médico psiquiatra, né, que com esse apoio do seu terapeuta, você sabe como chegar até o médico e contar a sua história, certo? Então são esses pontos essenciais, né? E o ponto principal, né, que esse não tem como existir mudança nenhuma, é uma força universal, né? É uma força que move qualquer coisa, é uma força maior que tudo, né? Que se chama vontade, né? Se você não tem vontade de melhorar e de ficar bem e de evoluir, a coisa não vai acontecer, certo? Eu já tive casos de pessoas que tiveram o suporte de terapia, o suporte médico, família, amigos, só que a pessoa não tem vontade de mudar, certo? Então, o primeiro passo é esse. Primeiro passo para qualquer coisa, certo? E principalmente para o processo de autoconhecimento, de evolução e de despertar da consciência. Você tem que ter vontade, certo? Então é isso, pessoal. Acho que eu vi esse vídeo de início aí do projeto Mapa da Consciência. Começamos bem, né? É o início mesmo, vai ter muita coisa ainda, vão ter muitos vídeos, vão ter muitas ideias. Eu peço, se você ficou até o fim aqui, que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal, certo? Porque essa é a única forma que eu tenho de levar esse trabalho à frente e o que vai me dar ânimo também para seguir em frente. E eu também deixo ali na descrição
do meu canal. Se caso também você queira fazer uma doação, né, para que esse trabalho siga em frente, eu deixo ali a minha chave Pix ali também, que a gente tem toda um tempo, uma estrutura de câmera, de luz, de estudos, de cursos, né? Então, caso alguém queira fazer uma doação, tá a minha chave Pix ali na descrição. Beleza, pessoal? Então, encerro aqui esse primeiro vídeo, essa primeira aula do projeto Mapa da Consciência, certo? Com o objetivo de te ajudar, de te fazer evoluir e ter uma vida de qualidade. Beleza? Foi isso então. Se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer mandar alguma dica, quer mandar alguma crítica, na minha página ali também tem o meu e-mail, pode comentar também aqui e também peço para que você compartilhe esse vídeo, porque às vezes você pode estar mandando para alguém que precisa muito de ajuda. Beleza, pessoal? Encerro por aqui. Hoje, domingo, dia 25, agora vão ser 19 horas e fechamos essa primeira aula. Beleza? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine as suas escolhas. Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos até a próxima e falou!